Muito bem, pessoal. Aqui a gente já finalizou o projeto da cama, né? Na aula passada. Agora a gente vai fazer a parte do painel aqui da frente. Seguindo o mesmo conceito aqui, tentando seguir o mesmo estilo, eu já pensei em algo que a gente pode fazer que vai ficar bem bacana. Eu vou começar criando as linhas de referências, como sempre, para a gente poder limitar o tamanho do nosso objeto, uma vez que eu não vou usar toda essa parede aqui, certo? Então eu vou iniciar aqui criando uma linha a 600 milímetros do chão, uma outra também do chão a 1000 milímetros e uma outra a 2100 milímetros, certo? E agora eu vou criar uma linha a partir dessa aresta aqui do canto da parede, no sentido do eixo verde, do mesmo comprimento, ou melhor, da mesma largura aqui da cama, certo? Peguei a referência e ali limitou já a nosso painel, no caso. Agora eu vou vir aqui na aba de painéis, na categoria de painéis no Hello Mob, e vou inserir no meu projeto esse painel avulso. Dei um clique, ele provavelmente jogou aqui no eixo central. Aqui. Vou fazer um movimento já para ele rotacionar com a ferramenta rotar, no sentido do eixo azul. Melhor, com a ferramenta girar horário. Vou dar um giro nele. Vou pegar a ferramenta mover por essa extremidade aqui de baixo. Ó. Vou levar até essa vértice aqui também do piso com a parede. Vou habilitar o raio-x para facilitar. E beleza. Alinhei ali. Vou sair aqui da visão do raio-x. Vou abrir as opções desse componente. Vou dizer que os lados fitados serão todos os lados, tanto 2 lados na altura quanto 2 no topo. E aplicar. Agora com a ferramenta escala eu vou ajustar a altura para essa linha de 600 e a largura até essa linha de 3.350. Vou vir aqui na aba de materiais, vou mudar aqui para uma outra cor. Vou usar o material Tokai agora para fazer essa peça. Ok? Agora, para a gente iniciar aqui a parte da base dessa estrutura, vou selecionar isso que a gente está usando aqui como uma estrutura, mas na verdade é um nicho, e esse tampo. E vou fazer uma cópia dele, encostando lá naquele canto da peça. Tirei uma cópia. Vou até fazer uma cópia aqui no sentido do eixo vermelho por enquanto. Vou pegar a ferramenta rotar e rotacionar ele aqui 90 graus. E agora com a ferramenta mover, pegar por esse canto aqui de baixo, ó, habilitar a visão de raio-x e levar essa vértice também na vértice ali do rodapé. Okay? Vou ter esse resultado aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é editar essa estrutura. O que vai acontecer? A gente está usando aqui o comprimento de 3.350. A gente sabe que o comprimento máximo da chapa ele é 2.700, 2.750. Ok? Essa estrutura, essa prateleira aqui, ela não gera uma divisão automática. Se eu esticar ela até aqui, ó, vocês vão ver que ela não vai gerar uma divisão automática. Então eu vou calcular já essa divisão aqui, certo? Então eu vou fazer uma peça com comprimento aqui de 800 milímetros e a profundidade de, deixa eu calcular aqui, 550. Ele fez essa peça aqui para mim e vou encostar essa peça aqui já lá na parede.
encostar no painel. A mesma coisa acontece para essa estrutura aqui que a gente está usando como base por enquanto. Então eu vou já adequar. Vou reduzir aqui a quantidade de apoio, no caso divisórias, para 2. Vou mudar a construção já dela aqui. E com a ferramenta escala, vou trazer ela até essa parte aqui, certo? Então a primeira, digamos assim, a primeira parte do nosso balcão já está concluída. Lados fitados aqui eu vou dizer que é apenas a frente nessa peça. Okay? Agora eu vou selecionar ambos e tirar uma cópia aqui para o lado. E essa cópia sim eu vou esticar agora até o final do painel. Ferramenta escala, vou trazer até o final aqui. Vou selecionar somente o tampo e vou dizer lados fitados, frente e 2 topos. Vou aplicar. Vou mudar a fita aqui só para ele recarregar a pintura da fita aqui nessa peça. Perfeito. E vou recuar aqui essa estrutura 10 centímetros e também aqui da frente 10 centímetros. Ok? Vou pegar, selecionar ela, ferramenta escala, dou um clique e recuo até aqui, e na parte da frente recuo até essa linha. Vou fazer esse recuo também nessa peça aqui. Infelizmente, pessoal, se fosse possível, sim, eu gostaria de fazer esse painel, essa base aqui inteiriça. Mas a limitação física do material que a gente trabalha hoje em dia no Brasil, ele não permite fazer isso. Então, dessa maneira, a gente tem que trabalhar fazendo esse tipo de emenda. Mas vocês vão perceber que essa emenda vai ficar bem sutil na hora que eu continuar desenvolvendo aqui o projeto. Essa parte aqui de baixo, como vai ter um recuo de 10 centímetros, vai ficar pouco visível. Então a gente não precisa se preocupar com ela. Caso vocês queiram trabalhar aqui, fazer um acabamento diferenciado, para não aparecer essa emenda, a opção que vocês teriam seria pegar uma fita de borda larga, da mesma cor aqui do cinza sagrado, e aplicar por tudo. Essa é uma opção também. Ok? Vou selecionar essa peça aqui. Vou vir na categoria de balcões. E vou inserir no meu projeto, novamente, aqui o balcão com gavetas iguais. Beleza, já está aqui no meu projeto. O que eu vou fazer é reduzir a quantidade para 1, a altura para 250, largura 800 e a profundidade da caixa eu vou colocar em 530 e o tipo do trilho oculto e aplicar. Agora com a ferramenta mover, vou ajustar aqui o posicionamento dele. E vou pegar a ferramenta interagir aqui para mudar a construção dessa caixa. Dá um clique para mudar para o tampo por cima e dá um clique para mudar para a base entre as laterais. Ok, vai ficar dessa maneira aqui. Percebam que aqui não está aplicando a fita de borda, eu vou tirar uma cópia. Ele vai recarregar a fita na cópia, deleto a primeira e encosto ela novamente aqui no lugar. E também já vou manter ele selecionado e tirar uma cópia desse mesmo balcão para outra extremidade aqui. Ok, pessoal? Recordam que eu falei
que essa emenda ficaria quase que imperceptível. Então aqui basicamente a gente já tem esse resultado. Eu também poderia fazer todo esse tampo aqui e fitar com a fita larga de fora a fora para ficar mais imperceptível ainda. Isso vai da questão do montador. Agora eu vou selecionar ele, vou tirar uma cópia desse tampo novamente. Vou alinhar aqui no fundo e reduzir aqui a altura. E agora eu vou dizer que o comprimento dele vai ter 2.700, que é o comprimento máximo de uma chapa. Okay, agora eu vou puxar ele para cá. Encostar novamente lá na parede. E agora eu vou reduzir a profundidade dele para 330 milímetros. E novamente vou encostar isso daqui nesse painel que a gente tem atrás. Agora eu vou nivelar ele com esse tampo aqui. Ok? Então olhando aqui a gente já tem uma representação bem similar do que eu fiz aqui. Desse lado aqui da cama. Ok? Ficou bem legal, ficou uma linha bem contínua. Eu vou fazer apenas agora mais uma mudança, que é colocar uma prateleira bem ao centro aqui, para pôr os aparelhos, um aparelho de TV, algo mais clean, para que não fique toda aquela fiação de TV aparecendo aqui por baixo. Para isso eu vou selecionar essa peça, vou vir na categoria de peças avulsas. Eu vou posicionar aqui prateleira avulsa. Material aqui eu vou aplicar o Tokai. Vou manter no 18. Aqui na cama a gente vai pôr mais alguns detalhes no Tokai também. Agora eu vou ajustar a profundidade para a mesma dessa prateleira que a gente já tem aqui no projeto. E vou posicionar pegando, deixa eu ver aqui, pela vértice superior. Vou posicionar essa prateleira aqui, ó, mais ou menos no ponto mediano dessa lateral. Agora vou subir ela pela vértice de baixo. Ok? Ficou ali posicionada. Com a ferramenta escala, vou esticar ela até a outra gaveta. Ok? Então aqui a gente já tem também uma prateleira para posicionar os aparelhos e assim por diante. Agora continuando aqui, vou apagar essa linha que a gente criou a 100 mm do canto e vou fazer o nosso painel. Para esse painel eu vou usar uma estrutura que a gente já colocou aqui no projeto. Vou ocultar essa vista aqui. Essas estruturas que a gente está fazendo de engrosso aqui, certo? Vou selecionar todas elas. E vou fazer uma cópia delas. Ferramenta mover, apertar o Ctrl até essa linha aqui. Coincidentemente, a altura delas já vai estar na altura padrão, essas de fora. Mas eu vou fazer um recuo nessas de dentro aqui. Essa vista está com uma largura de 80 mm. Eu vou editar todas elas para 70. Melhor, vou manter assim. Vou reduzir aqui a altura. 80. 80. Dessas vistas aqui. Somente a que vai ficar aparente eu vou deixar ela inteiriça.
a ferramenta escala, pegando pelo ponto do meio. Vou levar até a linha. Até a linha. Ok? Agora com a ferramenta rotar, travando no eixo vermelho, eu vou tirar uma cópia, que é 90 graus no eixo verde. Vamos ver se ele vai dividir aqui automaticamente para a gente. Não dividiu, então vou fazer da seguinte maneira. Vou inserir no meu projeto a vista horizontal. Vem aqui em tamponamento, vista horizontal. A gente está fazendo a estrutura do sarrafo. Vou dizer aqui que os lados fitados são nenhum. Vou aplicar. Vou tirar uma cópia dela para cá só para recarregar sem a fita. Engrossar sim. E agora com a ferramenta vou editar aqui a altura para 80 mm. Posicionar ele corretamente aqui novamente. E com a ferramenta escala, vou esticar ele até a parede. Vocês vão ver que vai fazer uma divisão. E vou tirar uma cópia também aqui para a parte de baixo. Ok? Então aqui já temos a estrutura também do fundo do painel. Agora eu vou selecionar isso daqui. Pegar a ferramenta mover, tirar uma cópia dele. E encostar aqui. E vou editar apenas agora a altura. Para fazer um acabamento também seguindo mais ou menos o padrão que a gente utilizou aqui na cabeceira, vou voltar aqui na categoria de painéis. Vou manter esse painel selecionado e vou inserir no meu projeto placas para painel. Agora com a ferramenta mover, vou posicionar ele aqui no meio. Melhor, posicionar aqui sobre esse painel que a gente usou. Vocês vão ver, ele ficou com fundo no tokai e agora eu vou fazer o detalhe. Só para aparecer o frisinho no tokai. Vou reduzir aqui esse espaçamento para 6 mm, que eu consigo na hora da montagem usar um sarrafinho de 6 mm para calcular todo esse espaçamento com mais facilidade. E eu vou ter esse resultado aqui. É meio que imperceptível, mas fica bem bacana na hora que a gente coloca de frente, ver que o friso lá do fundo ele está na mesma cor desse painel aqui de baixo. Essa vista eu vou deletar. E é isso aí. Vou colocar aqui só para fazer um acabamento bem bacana, um aéreo com duas portas de abrir. Vou selecionar isso daqui. Aéreo, duas portas de abrir. Vou colocar esse aéreo ocupando a altura desses dois sarrafos, deixando essa parte aqui de cima livre. Vou mudar aqui a construção desse aéreo, para que a lateral ela fique inteira, de cima e embaixo. E vou mudar a caixa desse material aqui para o tokai também. A frente, vou deixar assim, mas eu vou remover a frente. A gente vai usar portas de vidro. Fundo, tokai.
prateleira está aqui com tá tocar, mas não está reconhecendo. Eu vou mudar aqui ela para preto. Preto. Agora eu vou voltar para o Tokai. Beleza, reconheceu a textura. A largura eu vou manter nesses 800, que é a mesma largura desse de baixo. A profundidade da caixa eu vou colocar aqui em 250. Eu não quero que esse aéreo avance muito aqui para frente. Vou encostar ele aqui no painel. E com a ferramenta escala vou ajustar a altura para que ele ocupe somente esse espaço aqui. Okay? E aqui do lado a gente vai posicionar a TV depois.